Hoje, através do sermão intitulado Quão lindo será, vamos tomar um tempo para pensar sobre o céu e também sobre como podemos ir para lá. A melhor época para se tirar férias na Coreia é no fim de julho e começo de agosto. Que lugar vocês acham que é melhor para se passar férias? Alguns falam que é o Havaí. Outros dizem Phuket, Guam, os Alpes ou o Mar Mediterrâneo. As pessoas preferem lugares com lindos cenários. Podemos imaginar quais são os melhores lugares para as férias. Contudo, o problema é que a Terra é um planeta pequeno. Eu estive em muitos países para visitar as nossas igrejas lá, mas elas são similares aos lugares onde as pessoas vivem. Enquanto pensava sobre que lugar é melhor para se passar as férias, eu cheguei à resposta: é o nosso lar espiritual. Realmente, o céu é nosso lar de descanso eterno. O reino dos céus é onde nós podemos encontrar a paz e descansar eternamente. Essa é a conclusão. Então, o que devemos fazer para ir ao céu? Para ir ao Havaí, há uma rota que devemos tomar. Da mesma maneira, há uma rota que devemos tomar para ir ao céu. Não é como se pudéssemos ir ao céu em alguma rota aleatória. Por isso, hoje, vamos pensar sobre o que devemos fazer para ir ao céu. Eu espero que todos os membros de Sião possam alcançar o desejado e eterno reino dos céus sem falta. Primeiramente, vejamos as boas novas de que Deus veio a esta terra para nos guiar ao céu. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, no versículo 10, Jesus disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio a esta terra para ensinar as pessoas sobre o reino dos céus, porque elas perderam o seu lar eterno e vieram à terra, à cidade de refúgio. Na escravidão da morte, as pessoas estavam vivendo em sofrimento, dores e problemas. Jesus queria que elas conhecessem a verdadeira alegria e felicidade. A Bíblia ensina mais uma coisa, que se elas não puderem voltar ao céu, seu lar espiritual, elas estão destinadas a terminar em outro lugar. Quando um homem morre, o que ele enfrenta depois da morte? Julgamento. Ele irá enfrentar um julgamento para ir ao céu ou ao inferno. Deus nos ensinou sobre o que irá acontecer no mundo espiritual, para que jamais venhamos a ir ao inferno, não importa o que aconteça. Sobre esse assunto, vamos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Deus menciona o inferno, ansiando que ninguém vá para o inferno, onde serão atormentados. O que acontecerá com um homem se ele falhar em ir ao céu? A Bíblia ensina que um homem está destinado a ir para o céu ou ao inferno. Há apenas dois caminhos.
É por isso que, para nos guiar ao céu, o próprio Jesus Cristo veio a esta terra em carne e nos ensinou a voltar ao céu. Aqueles que não seguem seus ensinamentos irão em direção oposta ao céu. Ouvimos muitas notícias, dia após dia. Todo tipo de senso comum, conhecimento e notícias do mundo nunca podem nos dizer como ir ao céu. Não há relatos da mídia sobre o caminho ao céu. É por isso que devemos falar como o quê? Como tocando trombeta. Devemos entregar as notícias do reino dos céus para todas as pessoas através de nossos lábios e bocas, certo? Quando vocês assistem ou leem notícias, tudo é sobre quem matou quem. Quem foi morto pelo o quê, ou o que colapsou e causou tantas vítimas. Acidentes de carro, guerras, sofrimentos, etc. Simplificando, todas são notícias más. A mídia noticia más notícias todos os dias. Contudo, que tipo de notícia são as notícias sobre o reino dos céus? São boas notícias. Embora sejam boas notícias, ninguém está relatando-as. Por isso, somos mensageiros de Deus e os âncoras do Evangelho de Deus. Esses são títulos e posições que Deus nos deu para que possamos proclamar o caminho para o céu, não para o inferno, através de nossos lábios e bocas, certo? Vamos entregar as boas novas. Vamos dizer a eles, por este caminho, vocês podem entrar no céu. Há muitas coisas que são desagradáveis de ouvir no mundo. Todos os meios de comunicação reportam notícias tristes e deploráveis. Não vamos deixar a nossa alma ser engolida por tais notícias más. Dia após dia, vamos entregar a palavra de Deus, as boas novas do céu, para as pessoas. Quando Jesus veio a esta terra, há 2000 anos, Ele explicou sobre o céu e o inferno através de uma parábola. Vejamos o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que, todos os dias, se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. O homem rico não acreditava no céu, nem no inferno, enquanto estava vivo. Depois da morte, contudo, ele viu que há o tormento do inferno e o céu, onde pessoas como Lázaro podiam viver pacificamente nos braços de Deus.
mas ele não tinha mais chances de fazer uma escolha. Podemos fazer uma escolha enquanto estamos vivendo na terra. O homem rico já estava morto e não tinha mais chances. No inferno, ele disse: meus 5 irmãos ainda estão na terra. Por favor, não os deixe vir a este lugar de tormento. Por favor, ressuscite Lázaro e o envie à minha casa paterna. Então, todos vão acreditar. Pessoal, vocês acham que eles acreditariam? Digamos que, de acordo com o desejo do homem rico, Lázaro voltasse à vida e fosse ter com os 5 irmãos do homem rico e dissesse: o irmão mais velho de vocês pediu para dizer que vocês devem obedecer à palavra de Deus para ir ao céu. Ele implorou a Deus para que me enviasse até vocês, para que não fossem ao inferno, o lugar de tormento. Então, eles iriam acreditar? Quem está desempenhando tal papel agora? Nós estamos. Estamos dizendo para as pessoas: Deus mesmo veio a esta terra para salvar a humanidade, para que vocês não caiam no abismo do inferno. Quando vocês dizem a eles, eles acreditam? Por que eles não creem? Deus disse como segue. Vejamos o versículo 29. Respondeu Abraão. Aqui, Abraão representa Deus. Respondeu Abraão. Eles têm quem? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Eles podem ouvir sobre o céu e o inferno através dos profetas. Eles estão fazendo suas partes. Seus irmãos podem ouvi-los. Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se uma pessoa morta como Lázaro voltar à vida e falar diretamente com eles, eles com certeza se arrependerão. Mas esse foi somente o pensamento do homem rico. O pensamento de Deus era diferente. Deus disse: eles têm Moisés e os profetas. Se eles não escutam os profetas, tampouco escutará-se Lázaro ressuscitar dos mortos e pregar a eles. Eles não ouvirão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pessoal, o reino dos céus é muito bom e lindo. Por quê? É bom? Não há mais morte. Não há mais dor. Deus mostrou uma visão ao apóstolo João. Não há sofrimento e não há dor. Alguns podem interpretar mal e pensar: não há nada no céu? Bem, significa que todas as coisas más não existem lá. E as coisas boas? Elas transbordam dia após dia. A verdadeira felicidade eterna, que as pessoas anseiam, está preparada por Deus no céu. Esse é o lugar aonde devemos ir. Alguns podem pensar: eu ficarei feliz se eu for para Phuket. Mas quando houve terremotos e tsunamis, todos os lugares aparentemente felizes se transformaram em um caos. Alguns anos atrás, a situação estava muito terrível em Phuket. Como a área foi atingida por terríveis desastres, as pessoas que foram para lá passar férias felizes voltaram para casa como cadáveres. Não há lugar seguro no planeta Terra. Nenhuma situação pode ser considerada segura. Mas no céu eterno, Deus removeu a dor e a agonia para sempre. Não há mais dor, não há mais morte. No livro dos Provérbios, capítulo 8, está escrito que a alegria transborda, dia após dia no céu, nova alegria. Todos os dias. Hoje, nessa estrela. Amanhã, naquela estrela. Podemos aproveitar tudo que quisermos para o contentamento do nosso coração no céu.
Por isso, Jesus pediu às pessoas que não fossem para o inferno, mas para o céu. Ele enfatiza repetidamente na Bíblia: não perca o reino dos céus, apenas para desfrutar de prazeres temporários da terra. Numerosas pessoas no mundo falam sobre o céu, mas muitas delas guiam as pessoas para o inferno e não para o céu. Por isso, precisamos estudar os ensinamentos da Bíblia, que é o guia para o céu, para que possamos tomar a rota correta, certo? Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Enquanto dizia isso, Jesus estava muito triste. Essa palavra prova que essas pessoas existem na terra, não é? Que tipo de pessoas elas são? Elas não vão para o céu e também bloqueiam o caminho daqueles que querem ir para o céu, para que elas também não possam entrar, tornando-os 2 vezes mais filhos do inferno do que eles são. Vamos para o versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação? De onde? Do inferno? Então, quem são essas pessoas? No capítulo 7, versículo 20 diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É certo que os incrédulos não podem entrar no céu, mas até mesmo os crentes não têm garantia do céu, só porque eles chamam Deus de Senhor, Senhor. Isso não significa que eles podem entrar no céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqueles que fazem a vontade do Pai, que está no céu, entrarão aonde? No reino dos céus. Versículo 22. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Eles expeliram demônios, profetizaram em nome do Senhor, e fizeram muitos milagres em nome do Senhor. Mas Jesus disse, nunca vos conheci. Por que isso? Porque eles não guiaram as pessoas ao céu. Nunca vos conheci. Jesus explicou a razão. O que foi que eles fizeram? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que praticam a iniquidade indica os iníquos. Em outras palavras, eles não guardam a santa lei de vida de Deus. Deus estabeleceu a verdade que guia seus filhos ao céu, mas eles não seguem a sua lei. Aqueles que praticam a iniquidade são iníquos. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há muitas leis de Deus. O sábado que estamos guardando hoje é uma das leis de Deus. O culto dominical não é a lei de Deus. Nós temos guardado o sábado sem se importar com qualquer dificuldade que possa surgir diante de nós. Agora, Deus nos permitiu até mesmo ter folga do trabalho nos sábados. O quão gratos nós somos. Desde 321 depois de Cristo, as pessoas descansaram nos domingos. Agora, contudo, o governo nomeou o sábado como um feriado. Por isso, fica mais confortável para vocês adorarem a Deus, certo?
O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O versículo 23 mostra que Deus dirá a todos que praticam a iniquidade: apartai-vos de mim. Portanto, todos nós devemos viver de acordo com a lei de Deus. Entre muitas pessoas na Terra, aquelas que vivem bem são as pessoas que se encontraram com Deus na Terra. Vocês não acham? Aquelas que buscam a maior felicidade na Terra são aquelas que buscam a Deus. Fama, ambição e riqueza do mundo, todas essas coisas não são nossas, assim que deixamos esse mundo. Hoje, vamos ruminar sobre as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 7, mais uma vez. Quão belo será o reino celestial! Quanto esforço devemos fazer para ir a este lindo mundo? Em qual posição devemos estar? Devemos pensar sobre esses assuntos mais uma vez. A fim de dar a conhecer a obra, Deus veio a esta terra, com o nome de Jesus, há 2000 anos. Ele veio e nos ensinou que aqueles que fazem o mal nunca entrarão no céu. Não importa o quanto eles digam, Senhor, Senhor. Então, como devemos considerar os mandamentos de Deus? Devemos respeitá-los. Vejamos o livro dos Salmos, Salmo de número 119. Davi compreendeu cedo os mandamentos de Deus, isto é, as leis de Deus, e amou-os mais do que ouro refinado. Salmo de número 119, verso 126. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Por isso, tenho por em tudo retos os teus preceitos, todos, e aborreço todo caminho de falsidade. É por isso que Deus chamou Davi de homem segundo o meu coração. Ainda que eles quebrem a lei de Deus, eu amo suas leis e mandamentos mais do que ouro refinado. Vamos abrir o Salmo de número 119, verso 101. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Observar a tua palavra, ao que tua palavra se refere? Se refere à de Deus, certo? Vamos para o verso 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo o entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Foi por isso que Davi recebeu as bênçãos de Deus. A lei de Deus é o caminho para irmos ao céu. Nós a chamamos de preceito de Deus, lei, aliança, decreto ou ordenança. Referindo-se à mesma coisa, a Bíblia usa muitos termos e explica o conteúdo. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 1. Palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança. O que acontece com aqueles que desobedecem? Desta aliança, refere-se à lei de Deus. O que acontecerá com aquele que não obedece à lei de Deus? É dito, maldito o homem. Deus claramente declara isso. Versículo 4 diz: Que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo:
Dai ouvidos à minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então, eu respondi e disse, Amém, ó Senhor. Tornou-me o Senhor, apregoa todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, o quê? Ouvi as palavras desta aliança e cumpre-as. Porque, deveras, adverti a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, até ao dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia dizendo, dai ouvidos à minha voz, mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram, cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. Deus nos desperta para sabermos que aqueles que não obedecem os termos da aliança serão destruídos com punição e maldição. Aqueles que estão destinados a serem destruídos podem entrar no céu? Eles podem entrar no glorioso mundo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nenhuma mente pode imaginar? Embora nossa vida seja seca e dura, enquanto vivemos na terra, vamos ter em mente que há um glorioso mundo preparado por Deus para nós. E obedeçamos às leis, ordenanças e preceitos que Deus estabeleceu para nosso futuro feliz. Os profetas enfatizaram muitas vezes por toda a Bíblia que aqueles que não obedecem os termos da aliança e os decretos de Deus serão destruídos, amaldiçoados e punidos com certeza. Vamos para o livro de Jeremias, capítulo 16. Deus preparou esse gracioso caminho para nós, filhos celestiais. Por isso, nunca deixemos os decretos de Deus. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 16, versículo 10. Quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te disserem, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Então lhes responderás, porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram. Mas a mim me deixaram, e a minha lei, o quê? A minha lei não guardaram. Aqueles que deixaram Deus, primeiro abandonaram a lei de Deus. Eles não a valorizam. Eles a consideram levianamente. Aqui também está escrito, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. O que isso causou? Em resposta à pergunta do versículo 10, por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado? Deus respondeu, foi porque deixaram a mim e minha lei. Deixaram minha lei significa que eles deixaram quem? Eles eventualmente deixaram a Deus. A razão pela qual Deus criou seus preceitos não foi para restringir a liberdade da vida humana, mas para abrir o caminho para os humanos que estavam destinados a morrer para sempre, a fim de irem ao céu. É por isso que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembre-se do Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde Jesus rejeitou aqueles que não obedecem à lei de Deus, dizendo, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Hoje, precisamos não apenas imaginar quão lindo o reino dos céus será, mas também ir para lá sem falta, a fim de chegar em um determinado destino,
precisamos conhecer a rota. Precisamos saber se podemos ir para lá de avião ou a pé, e para qual direção devemos ir. É o mesmo com o reino dos céus. Cerca de 2000 anos atrás, Cristo, que é Deus, veio em carne para nos mostrar o caminho para o céu e proclamar a lei da verdade na terra. O que é a lei? É a lei da nova aliança. Deus nos ensinou a lei da nova aliança para que possamos segui-la e ir ao céu. Vejamos no livro de Jeremias, capítulo 26, versículo 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá, que venham adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando, lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Bem, pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então, me arrependerei do mal que intento fazer-lhes, por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes, onde? Para andardes na minha lei, que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que, começando de madrugada, vos envio. Posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os preceitos, os decretos e as leis de Deus, devemos obedecer todos eles completamente. Quando os atos de iniquidade, que não são a lei de Deus, começaram, e quando eles se infiltraram na igreja, o poder da iniquidade começou a operar por volta do século III e se tornou ativo no começo do século IV. As leis da nova aliança, que Jesus Cristo estabeleceu para salvar a humanidade, foram abolidas uma após a outra, começando pelo sábado em 321 d.C. A Páscoa, que celebramos agora, foi abolida em 325 d.C. Por isso, as igrejas, hoje em dia, não oferecem o culto no sábado. Elas não guardam a Páscoa também. Todas as 7 festas de 3 tempos desapareceram. Eles praticam tais atos de iniquidade. Por isso, não importa o quão diligentemente eles cantem sobre o céu. Não importa o quão alto eles chamem a Deus de Senhor, Senhor. Deus dirá a eles, nunca vos conheci. Eu abri o caminho para o arrependimento por vocês e os ensinei para que pudessem vir ao céu. Porque vocês desobedeceram às leis e regulamentos da nova aliança? Vocês deixaram as minhas leis, o que significa que deixaram a mim. Dizendo isso, Deus bloqueia o caminho para que eles não possam ir ao céu. Deus abre as portas do céu para aqueles que fielmente obedecem suas leis e regulamentos. Hoje, mais de 7 bilhões de pessoas estão vivendo nesta aldeia global. Quantas delas são dignas de entrar no céu? Sobre isso, Jesus proferiu a parábola da porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Isso significa que há muito mais pessoas no mundo que não guardam as leis de Deus do que as que guardam. Devemos seguir completamente o caminho correto da fé, assim como Jesus nos ensinou através da Bíblia. A mulher usar o véu, como está descrito na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, também é um ensinamento de Deus. Mantendo-nos despertos, devemos examinar todas as leis e regulamentos de Deus e guardá-los, para que possamos entrar no eterno reino dos céus. Deus reconhece aqueles que guardam as suas leis como o seu povo, não é? Vejamos mais um versículo. Livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito.
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Deus prometeu que Ele irá perdoar todos os seus pecados e transgressões. Versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois, o quê? Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aqui se refere àqueles que guardam a nova aliança. Eles são o povo que guarda as leis de Deus sob a nova aliança, certo? Há muitas leis que pertencem à nova aliança. O sábado, as 7 festas de 3 tempos, incluindo a Páscoa, o regulamento do véu para as mulheres e o batismo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Através de todas essas leis da verdade que pertencem à nova aliança, Deus abriu a gloriosa porta do céu para nós. A nova aliança é a verdade estabelecida através do precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, não é? Qual significado Jesus deu ao pão e ao vinho da Páscoa, que Ele proclamou como a nova aliança no Evangelho de Lucas, capítulo 22? Jesus deu aos humanos o pão e o vinho, dizendo, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Nós podemos ver essa cena nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Hoje, vamos pensar, mais uma vez, sobre o quão lindo o céu será. O céu não é um lugar onde as pessoas podem entrar, apenas dizendo, Senhor, Senhor, apenas pertencendo a uma igreja e a frequentando. Vamos nos comprometer em guardar todas as leis e regulamentos de Deus. Peço, sinceramente, que vocês sigam a Deus até o reino dos céus sem falta. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.